Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje, aqui estamos com Astélio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Angélica. Prazer enorme estar aqui e que podemos fazer do estudo a nossa alavanca de progresso. E Alessandra, minha filha? Olá, meus irmãos. Muita paz, luz e inspiração para todos nós. Eu posso dizer que eu sou um irmão mais velho babão aqui com a Angélica e sou um pai babão com a Alessandra. Não adianta, viu? O elemento feminino preenche a minha vida. Eu tenho um harém dentro de casa, até a gata é fêmea. Você é um poeta. Não, mas olha, você sabe de uma coisa? Um dia eu vou conseguir evoluir bastante para reencarnar num corpo feminino, sinceramente, viu? Um dia eu chego lá. Aí vai que nem as crianças. Lutam para crescer e depois que crescem querem voltar a ser criança. Quer correr. Não, por favor, eu quero voltar a ser homem. Não, Vai abrir mão? eu tenho que evoluir, não tenho que evoluir. Toda. Hein? Tem que evoluir. Para evoluir, tem que chegar a ser mulher. É Negócio verdade. É verdade. Tá bom? Astélio. Sim, questão 58 do Livro dos Espíritos. E aí Kardec indaga aos espíritos. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, né, em razão da distância, né? Estarão privados de luz e calor, já que o Sol apenas se mostra a eles com a aparência de uma estrela. Então, primeiro a gente chama a atenção de que Kardec está se referindo aqui, obviamente, ao nosso Sol, né? Ele está tratando aqui da nossa galáxia, etc., porque nós temos milhões de sóis pelo universo, e o fenômeno deve ser o mesmo. Todos os mundos que estão relacionados àquelas galáxias, né, e que estejam mais afastados do Sol, lá daquele agrupamento, né, de mundos, deve ficar prejudicado, em tese, em termos de calor. Então a pergunta foi, e de luz, né? Então a pergunta foi, os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz, vivem na escuridão, né, e calor, então um gelo, já que o Sol apenas se mostra a eles com a aparência de uma estrela? E aí os espíritos responderam, né, com uma outra pergunta, dizendo assim, pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Quer dizer, a criação divina é extremamente rica, muito mais rica do que nós possamos imaginar. E o Sol é apenas uma das fontes de luz e de calor dessa imensa criação divina, né? Então pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que na Terra? Então a eletricidade desempenhando um papel nesses outros mundos mais importante do que o papel que ela desempenha na Terra. E olha que a gente não consegue imaginar a Terra sem eletricidade, sem o uso da eletricidade, né? E aí eles concluem a resposta dizendo, além disso, não dissemos que todos os seres veem da mesma maneira que a vossa, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. A resposta é muito rica, né? Porque eles estão falando que
não dissemos que todos os seres veem, que nós sabemos que a luz é responsável pela nossa visão, né? Então, aonde não teria a luz, não teria também a visão, né? Então ele falou assim, além disso, não dissemos que todos os seres veem da mesma maneira que a vossa e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. A gente estava até, antes de começar a gravação do programa, né, conversando sobre o livro Cartas de uma Morta, né, da Maria João de Deus, que foi mãe do Francisco Cândido Xavier, né, do Chico Xavier, em que ela traz informações sobre visitas feitas por ela após a desencarnação dela, e ela durante a vida inteira foi católica, né? Então ela foi levada a visitas a alguns mundos em que ela descreve, né, Saturno, por exemplo, né, ela descreve Marte, e aí a gente vê que a descrição dela de Marte está em oposição à descrição feita por alguns espíritos que está na Revista Espírita, né? Então, na época de Kardec, o Kardec, obviamente, selecionando as diversas comunicações, colocou na Revista Espírita informações de alguns espíritos no sentido de que Marte era muito inferior à Terra, né? E a Maria João de Deus descreve Marte como sendo muito superior à Terra, né? Então, parece-nos que a Maria João de Deus deve estar com maior razão. Mas o que eu queria chamar a atenção especificamente em relação à questão aqui, né, dos mundos estarem mais afastados do Sol, ela descreve Saturno, por exemplo, dizendo que de Saturno ela enxergava o nosso Sol não da mesma maneira que nós enxergamos aqui, como essa grande estrela, né? Enxergava como um ponto luminoso distante, e era o nosso Sol, né? Então, obviamente que o Sol não levava para Saturno essa luz que traz para aqui, e nem o calor, mas ela descreve exatamente a eletricidade desempenhando esse papel em Saturno, né? Então, quer dizer, ela, eu digo fisicamente, entre aspas, né, lá olhando o planeta, observando o planeta, descreve o planeta tendo eletricidade, substituindo de algum modo, né, o Sol. Os espíritos, nesta resposta, eles antecipam em mais de um século uma coisa que a física descobriu depois: a supercondutividade. Quando você tem estruturas extremamente frias, com uma temperatura muito abaixo do zero, não precisa ser o zero absoluto, tá? Mas se você tiver uma estrutura qualquer refrigerada a uma temperatura assim, muito abaixo de 50, 80, 100 graus abaixo de zero, você tem o chamado fenômeno de supercondutividade, ou seja, a eletricidade flui dentro do meio sem gerar qualquer tipo de calor, conforme acontece no planeta Terra. É exatamente isso aí. Ou seja, um pulso de 1 milivolt, por exemplo, dentro de uma condição de supercondutividade, pode gerar efeitos extremos dentro de um ambiente com essas características. A física nuclear e o estudo mais recente do CERN, que é o Centro de Pesquisas Nucleares da Europa, tá? Já provou isso, inclusive, com o grande colisor de hadrons, tá? Ou seja, estão obtendo informações intensas, enormes, exatamente, uma delas sobre a supercondutividade. Ou seja, querido, a gente ainda tem muita coisa para aprender. Muita coisa não, tem tudo para aprender. Tem tudo para aprender. Não, é interessante que você supera uma barreira, você descobre que tem 10. E eu acho isso interessante. Daí vem a inteligência, né? Você não pode... Você tem que ter base para adquirir coisas à frente. Por exemplo, não pode chegar com uma informação dessa para uma pessoa que não tem a mínima noção, o mínimo poder de raciocínio, de crítica, de entendimento. Você precisa preparar esse entendimento para chegar com novos conhecimentos. E daí a graduação
nossa, né? E o que está relacionado com a evolução. Ou seja, à medida em que a gente vai abrindo os horizontes, e para isso Jesus já coloca no Evangelho, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a partir do momento que você adquire conhecimento, esse conhecimento vai te tirando, vai te liberando, né, das trevas da ignorância. Porque a ignorância é você ignorar, não saber alguma coisa. E a partir do momento que você começa a ter subsídios, né, fundamentais, você começa a raciocinar em cima de coisas mais complexas. Que para nós existe ainda um conhecimento muito complexo do porvir, ou seja, do que já existe, mas que a gente desconhece, né? Com certeza. Ale. Vou ler o comentário, que a gente não leu ainda. Não, só uma coisinha só. A nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Ou seja, eu só apresento a vocês a Alessandra. Tcharam! As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que são chamados a viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que alguns seres pudessem viver dentro da água. Assim acontece com outros mundos que provavelmente contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível no fato de a eletricidade em certos mundos ser mais abundante do que na Terra e desempenhar neles um papel geral cujos efeitos não podemos compreender. Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Então, eu acho que fica uma reflexão aqui, é que não temos luz própria. Né? Olha como a Terra, né? O estado da Terra, e existem vários mundos, segundo a informação. Precisa trazer aqui. Luz de fora, né? Isso, estamos na escuridão, isso é um fato. Né? Enquanto outros planetas já têm luz própria. Então, acho que isso derruba o ego e o orgulho de qualquer um. Né? Ou não. Deveria, né? Estamos na escuridão, dependemos do Sol, né? Enquanto outros planetas já têm luz. Mas um paralelo que ele fez aqui, que eu achei muito interessante, foi essa questão dos peixes, né? Porque eles, fora da água, né? Se nós não conhecêssemos um peixe, não saberíamos que haveria um ser que pudesse respirar, viver, nadar, né? O que nós não poderíamos. Dentro da água o tempo todo, né? Estaríamos mortos, né? E eu fico pensando como Deus é perfeito, colocar cada ser no seu espaço, dentro de cada planeta na sua diversidade. Só olhando os peixes, você vê aquele peixinho minúsculo, mas com o organismo todo completo para poder viver na água. Aí você pega lá um tubarão com muitas toneladas, né, também com o organismo completo. Exatamente. A criação divina é tudo muito linda, né? E aí que a meritocracia, na lei de Deus, é perfeita, né? Porque ele dá os subsídios e o desenvolvimento, o espaço necessário para aquele ser evoluir. E aí sim, né? Tem as consequências dos atos de cada um, que serão colhidas nessa ou em outras vidas. Já aqui dos homens, né, é diferente. Você quer botar um peixe lá para voar, ou um pássaro para nadar, e depois exigir dele, por que você não conseguiu? Então, nosso conceito de meritocracia é equivocado, porque nós não conseguimos, né, dar esses subsídios para o ser desenvolver na sua forma integral. É muito interessante. Enquanto vocês estão falando, eu estou visualizando aqui o objetivo principal de estar encarnado na Terra, né? Qual é o grande aprendizado a nível moral, ético, que nós temos que tirar desse conhecimento todo, né, que a gente está adquirindo agora com essas questões, né? Realmente orgulho, vaidade e egoísmo são as coisas que nos prejudicam, nos escurecem a visão de enxergar que existem coisas além do nosso campo, né, de visão, é um campo que a gente se apropria. E o desenvolvimento, a Terra nos dá todas as possibilidades para desenvolver a humildade e o desejo de aprender cada vez mais.
ampliando os nossos horizontes. Certo? Então, eu acho que realmente é bem complicado você achar que você é o Todo-Poderoso, quando, na verdade, se você olhar só dentro do nosso sistema solar, imagine os outros sistemas, né? E, gente, vou dizer uma coisa, viu? Quanto mais a gente aprende, mais tem a noção e a dimensão da própria ignorância. E estudar o Livro dos Espíritos nos dá uma condição de compreender como tem material que nós ainda não conseguimos decodificar. Ou seja, nós ainda não temos uma plena capacidade de compreensão. Quando fala aqui a respeito da questão da eletricidade, numa época em que não se falava de supercondutividade. Tá? O adendo da pergunta 27 do Livro dos Espíritos fala, não de maneira velada, mas fala de maneira bem evidente a respeito do processo de coesão atômica e molecular. Sim, na formação. Tá? Na formação da matéria. E é interessante, aquilo ali é chamado, na teoria quântica, de força forte. São as forças intranucleares que mantêm as partículas coesas. E nós ainda estamos teorizando a respeito disso. E os espíritos já têm a resposta. Só que essa resposta ainda não foi traduzida em termos matemáticos. Porque nós não temos capacidade de compreensão para poder fechar o nosso linha de raciocínio. E o principal obstáculo para que nós desenvolvamos esse conhecimento é a nossa carga de orgulho e de egoísmo. Por quê? Muito simples. O ser humano, quando descobriu a fissão do átomo, o que fez? Antes de mais nada, ele fez uma usina nuclear, ele fez um sistema de bombardeamento de átomos para fazer radioisótopos para tratamento de doenças? Não. Ele desenvolveu um artefato nuclear de 20 quilotons que arrasou uma cidade no dia 6 de agosto de 1945. Eles ainda e 3 dias depois lançou um outro artefato deste tipo, tá? Também com as mesmas dimensões em termos de capacidade destrutiva, porque quando se fala de quilotons, nós falamos de 1.000 toneladas de TNT, que é um explosivo. 20 quilotons significa 20.000 toneladas de TNT. Hoje, nós já temos artefatos de fusão nuclear que já têm capacidade explosiva no nível do megaton, ou seja, 1 milhão de toneladas de TNT. Nós já temos mísseis capazes de lançar 6 ogivas nucleares, cada uma com 20 megatons, capazes de arrasar um país inteiro. Ou seja, o ser humano ele está voltado para a destruição e não para a construção. Não, ele está voltado para uma procura de um domínio. Sim, exercício do poder. E exercício do poder temporal. Só que, recentemente, um homem riquíssimo, internado num dos melhores hospitais do Brasil, tá? Pouco antes de desencarnar, ele foi entubado antes de desencarnar, mas ele estava conseguindo ainda falar. Ele falou com a mulher dele. Ele estava com Covid. Vejam bem. E ele comentou com a mulher dele: olha, eu tenho dinheiro suficiente para comprar 6 hospitais desses. Mas com todo o recurso que eu tenho, não sou capaz de reconquistar a minha própria saúde.
Um ser microscópico está me levando embora. Vou receber o tubo para poder respirar, mas eu tenho certeza que eu não vou sobreviver. Mas leva esse aprendizado aos meus filhos. Porque eles não se esqueçam de que por mais que eles tenham, por mais que nós tenhamos, nós não somos nada. Ele foi entubado, 3 dias depois ele desencarnou. Então, muitas vezes nós temos que ser levados ao extremo da experiência humana para poder descobrir o quão ínfimo nós somos diante das leis divinas. É bom para nós refletirmos, para nós aprendermos a entender que não é por aí. Tá? O corpo humano ele é finito, ele é mortal. Agora, as leis divinas são infinitas, perfeitas e imortais. São eternas. Nós temos que entendê-las. Nem que seja através do viés da ciência. Existe um filósofo que diz, o Mário Sérgio Cortella, que ele lá fazendo uma análise a respeito do tamanho da Terra, do tamanho do sistema solar, comparando com os outros sistemas solares, com o que a astronomia vem revelando, ele diz, pois é, depois do que eu aprendi, quando o sujeito vem cheio de empáfia para mim, vamos sentar para conversar? E ele vai e explica isso. Que, olha, só o reconhecimento do universo que nos cerca e é conhecido pela humanidade deveria nos dar a humildade bastante para perceber nós ainda somos uma poeirinha, um grão, um átomo. E graças a Deus, graças à misericórdia divina, Ele se preocupa conosco. Ele mandou o espírito mais evoluído que pisou a face da Terra para nos ensinar a amar. Como disse um amigo meu, falando a respeito da reencarnação, nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para aprender a amar. Essa é a grande verdade. Meu amigo Renatinho, que foi evangelizador das minhas filhas. Saudade, Renatinho. Tá? Grande Renato. Mas tem que, ele é pequenininho, mas é uma figura muito grande. Tá? Um coração enorme. É isso que nós temos que refletir. Como disse a Angélica, do que adianta a gente aprender tanta coisa e não saber se moralizar, crescer interiormente? Essa é a nossa busca, né? Esse tem que ser o nosso objetivo. E não tem jeito. Só existe um jeito de crescer espiritualmente. É trabalhando pelo bem. E trabalhar pelo bem, a gente derrama sangue, suor e lágrimas. Mas não dá para querer coisa melhor não, viu? Afinal de contas, o nosso mestre, o que fez? Desencarnou, preso a uma cruz, não é? Dizendo, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele sabia da nossa estupidez daquela época e sabe da nossa estupidez ainda agora. Enfim, vamos refletir a respeito disso. Eu sei que eu acabei cortando o raciocínio da galera toda que está aqui comigo. Eu tinha até umas instruções, umas indicações de literatura espírita a respeito do tema, mas eu vou deixar para o próximo programa. Exatamente. Deixa o gancho assim. Tchan! Papai do céu nos guarde, nos abençoe, agora e sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais,
para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta aqui mais uma vez, dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui no seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e vamos estudar nesta semana seus itens finais, 28, 29, 30 e 31. Para dar, então, prosseguimento a esse estudo, nós temos sempre conosco aqui a brilhante presença da Marta Batista e do suporte técnico do Pablo. Então, para não tomar muito tempo de vocês com essa minha conversa, vamos direto ao estudo com a Marta. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura, Marta? Vamos ver o que o Espírito nos diz, né? Quem nos vai falar sobre isso é o São Luís. E esse texto, essa mensagem, foi ditada em Paris em 1860. Então vamos ver, ele está tratando da eutanásia, né? É isso que ele quer falar. Então, a gente vai trabalhar esse tema, né, com essa pergunta. Um homem está agonizante, passando por cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido diminuir-lhe alguns instantes de agonia, abreviando o seu fim? Então, essa é a pergunta de Kardec a São Luís. E olha o que São Luís nos responde. Quem, no entanto, vos daria o direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? Quer dizer, ele já inicia devolvendo para a gente a pergunta, né? Quer dizer, quem teria, né, o direito de julgar, quem vos daria esse direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? Nós não conhecemos os desígnios de Deus. Então, se a gente se arvorar a retirar ali, como uma caridade, né, a vida de alguém que está agonizante em função de uma doença, nós estaremos cometendo um equívoco muito grave. E esse equívoco vai gerar consequências no futuro. Porque quem poderia nos confirmar se essa criatura iria realmente ficar liberada disso, porque iria morrer logo em seguida? Ninguém pode nos garantir. Os desígnios de Deus, né, são insondáveis. E nós temos que ter essa humildade, temos que ter esse conhecimento e entender que nós não podemos nos arvorar a fazer aquilo que é desígnio divino. Então ele segue dizendo: não pode ele levar um homem até a beira da sepultura para depois afastá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se para si mesmo e de levá-lo a outros pensamentos? Ora, essa pergunta que ele faz, é uma pergunta retórica, ele faz e a gente fica meditando. Meu Deus do céu, com certeza. Isso a gente vê acontecer sempre, né? O espírito está ali, sofrendo, agonizante, numa dificuldade, e de repente
um dia, 2 dias, horas depois, vem uma notícia de que aquele nosso parente melhorou. Melhorou, teve uma recuperação e já está bem. Já saiu daquela fase, né, de urgência, de emergência de CTI. Então, é justamente isso que São Luís nos convida a refletir. Né? Deus não faz isso? Deus não acontece isso comumente? Deus levar um homem até a beira da sepultura e dali, né, afastá-lo? E ele, então, faz a reflexão que deveria, tem o tempo necessário para refletir, e se aquilo for, essa reflexão e as conclusões que o Espírito retirar, né, das suas reflexões, seus pensamentos, for útil para ele permanecer mais um tempo entre nós, com certeza ele permanecerá. E a gente já viu isso acontecer diversas vezes. Então, como é que nós vamos tomar uma atitude achando que aquele espírito não tem mais jeito, né, que ele vai realmente falecer, o corpo vai morrer, se realmente a gente não tem condições de saber o destino e os desígnios divinos? Então, estaremos cometendo um erro, porque esse momento de sofrimento, de doença, né, que o espírito passa no CTI, com diversas dificuldades, às vezes passa inclusive por anos, né, num CTI em coma, tudo isso tem uma razão de ser. E o espírito vai ter oportunidade de refletir, de pensar, porque enquanto o corpo está ali preso àqueles aparelhos, o espírito está solto, liberto temporariamente, mas ainda, de uma certa forma, ligado ao corpo. Né? Ele ainda não faleceu, ele está ligado ao corpo. Mas ele tem, né, a condição de estar livre e poder, enquanto o corpo está ali preso, ele ir a lugares, né, na dimensão espiritual, e ter a condição de reflexão. E essas reflexões, logicamente, orientadas por espíritos amigos, pelo anjo guardião, pelo espírito protetor, irá auxiliá-lo, né, para que ele tenha um pensamento, um raciocínio mais coerente. E isso pode auxiliá-lo a ter várias inferências. Inferências estas que, quando ele, se porventura tenha se desviado, né, do bom caminho, vai poder ter condição de refazer o caminho equivocado que ele fez. E em pensamentos, em reflexões. Então, é uma oportunidade que ele está recebendo. Então, quando a gente acha que o ideal é mandar desligar tudo, né, para que o espírito não fique ali preso na máquina, na realidade, a gente está tirando a oportunidade desse espírito de refletir, de fazer novas reflexões sobre os seus erros, sobre os seus equívocos. E claro, se ele está sendo amparado, se ele está sendo inspirado pelo seu espírito protetor e tantos amigos espirituais que no mundo espiritual se encontram, com certeza ele vai ter inspiração para ter um raciocínio melhor. E vai chegar a bons pensamentos, a boas reflexões. Então, nós estaremos tirando essa oportunidade desse espírito querido que nós gostamos tanto. Seja um amigo, seja um parente, né? Seja o nosso companheiro ou companheira. E São Luís segue. Em qualquer momento extremo em que um moribundo se encontre, ninguém pode dizer com certeza que a sua derradeira hora chegou. A ciência nunca se enganou em suas previsões? Nossa, meu Deus, a gente tem todo momento, a toda hora, a gente lê matérias, não só acontecem conosco, com parentes, como já aconteceram e acontecem o tempo todo, a gente lê sobre isso. Né? A ciência se engana nesse sentido, né? De que ela determinou algo que não era da sua alçada devido à morte e que, na realidade, o espírito
tinha ali mais uma oportunidade. E ele ficou mais tempo entre nós. Então, nós não podemos, a gente não tem condição de dizer, de determinar a derradeira hora do espírito. Não temos. E porque não temos, nós, então, precisamos meditar sobre isso. Seria certo? Seria lícito, pelo fato do espírito, né, do homem, estar agonizante, passando por dores cruéis, por sofrimentos cruéis, nós, então, achando que esse estado é desesperador, nós diminuirmos alguns instantes da agonia, abreviando o seu fim? Não, nós não temos condições. Nós não temos condições morais para saber disso. Então, é preciso que nós reflitamos sobre isso e entendamos que eutanásia é um equívoco muito grande, não é isso, Antônio? De buscar sempre minorar os nossos sofrimentos, o que a gente entende como normal, até correto. Ninguém tem que aceitar os sofrimentos da maneira que se apresentam. Agora, eu entendo que o que a doutrina espírita realmente nos facilita, na hora de lidar com um caso desses que tem uma pessoa amada sofrendo ali e passa pela sua cabeça acabar com o sofrimento daquela pessoa e o seu também, apelar para esse tipo de situação, talvez é o desconhecimento do que a doutrina nos mostra. Porque se você entende que aquele sofrimento pelo qual ambos estão passando tem uma causa antecedente, e você tem que entender que esta causa foi provocada por ambos, então você já começa a ver, isso vai ter que passar comigo. A consequência daquilo eu tenho que passar. Não há como eu, de repente, tentar extinguir qualquer meio contranatural que eu use para aparentemente extinguir o sofrimento, só vai agravá-lo mais ainda. É a mesma coisa que a pessoa apelar para o suicídio, que ninguém suicida porque está uma vida boa. Claro. Suicida quando está alguma coisa errada, alguma coisa ruim, alguma coisa de que ela não está gostando. Se a tua vida está boa, está gostando, por que você vai suicidar bestamente, à toa? Não vai fazer isso. Então, porque tem alguma coisa que não está agradando. Então, como você não suporta aquilo, você acha que suicidando resolve. É a mesma coisa a eutanásia. Você acha que matando aquela pessoa vai acabar com o sofrimento dela e o seu. Mas se você é espírita, você não vai pensar dessa forma. Claro. Você vai fazer tudo que tiver a seu alcance para evitar aquele sofrimento. Você tem que estar com a consciência tranquila de que você envidou todos os esforços para que aquilo cessasse ou minorasse, ou de qualquer maneira você conseguisse administrar aquilo. E se você tem que estar com a consciência tranquila de que você está fazendo o melhor para que aquilo não ocorra. Agora, se vier fora do seu alcance evitar aquilo, é consequência de um passado. Então você tem que aceitar. É duro, é verdade, mas assim são as coisas. É assim que a gente entende. Isso vale para qualquer tipo de sofrimento. É verdade. O tema aqui, especialmente, é da morte de uma pessoa que está sofrendo, como ele diz aqui, né? Sem esperança de cura. É uma situação muito difícil, porque aquela época de Kardec, talvez só houvesse essa solução da eutanásia, né? Sim. Sei lá, dá um veneno, sufoca e tira a vida da pessoa que está sofrendo. Hoje em dia há outros meios de você tentar prolongar a vida da pessoa. Aí já é um outro dilema. Você vai dar medicamentos, aparelhagem para esticar a vida e com isso esticar o sofrimento. É mais uma dor de consciência, quer dizer, será que isso é correto? Fazer todo o possível para mantê-la viva e ela sofrer mais? Ou você simplesmente para de dar os medicamentos e deixa que ela morra naturalmente? São os diversos tipos desse tipo de atitude, né? A eutanásia,
a ortotanásia, a distanásia, todos têm por fim levar a pessoa ao fim da vida. Mas a maneira que você vai usar para isso vai depender da sua consciência. Sem dúvida. Entendeu? Os espíritos dizem que a gente deve tentar tudo que a ciência oferece, né? Para melhorar, né? Olha, então agora tem um remédio assim, para esse problema, porque vão surgindo. Enquanto a pessoa está ali presa na cama, ligada aos aparelhos, o sistema, né, orgânico vai se deteriorando e vai havendo problemas. Mas existe, a ciência está muito avançada e existem remédios e químicas para qualquer tipo de coisa. Então eles dizem que a gente deve fazer tudo o que está ao alcance para que a pessoa diminua o sofrimento, mas com vida. Sim, é a chamada distanásia, né? Em que você vai usar todos os recursos possíveis e imaginários, medicamentosos ou de qualquer outra forma, para que a vida seja prolongada o máximo possível, né? É uma situação difícil, porque muitas vezes, como eu falei, o sofrimento seu aumenta. Às vezes a pessoa não está sofrendo, está em coma, não está nem sofrendo, vamos dizer, mas você está sofrendo. E às vezes seus recursos financeiros também não conseguem arcar com aquilo tudo. É realmente uma situação mas aí difícil. Você vai fazer aquilo que pode, exatamente, né? Então esse pode vai depender de vários fatores. Claro. Não só o químico farmacêutico, mas o econômico financeiro. A gente tem que entender isso também. Sim, claro. Para não também ficar tirando pedra em quem tomou uma atitude. A gente não estava lá para vivenciar o que a pessoa estava vivenciando. Então, claro. Temos que ter compreensão quando alguém diz, eu não consegui mais dar continuidade. Não tinha como, já tinha vendido meu apartamento, não tinha mais o que vender. Não tinha mais renda, né? Renda para sustentar isso e não tinha como. Aí partir para a ortotanásia, que é deixar a pessoa... a eutanásia é você simplesmente matar a pessoa. A ortotanásia é você deixar a pessoa sem medicamento nenhum para que ela morra naturalmente, ou dar o mínimo de medicamento, ou só contra dor, ou coisa parecida, para deixar que a morte é uma morte, entre parênteses, entre aspas, natural, digamos assim. Muitas vezes... Então, é uma situação, como se diz hoje, é uma saia justa, que a tecnologia está nos pondo à frente, Marta. Então, aí que entra, mais uma vez, os espíritos, né? Para nos ajudarem, nos orientarem de como vamos saber lidar com este problema. Porque se a maneira for que tiver que aguentar aquilo até não se sabe quando, eles vão dizer, filho, aguenta, ora, nós estamos com você. Vão te dar forças para você passar por aqueles momentos. Jamais eles vão dizer, não, pode desligar tudo e que está tudo bem. Não vão fazer isso com você. Com certeza que não. Então, mais uma vez, a doutrina vem em nosso socorro. Isso, e a gente tem que estar com a consciência tranquila de que fez tudo o que era possível. Claro, aquilo que não é possível, não há como. Mas é a sua consciência que tem que dizer. Exatamente. E é esse que é o grande problema nosso, né? É muito mais fácil a gente usar a consciência dos outros. Não, eu fiz porque... os médicos falaram, não, eu fiz porque a família pressionou, fiz por... Tem que fazer aquilo que você está terceirizando a responsabilidade. Mas no caso, você que tem que assumir sem dúvida. A história, né? Sem dúvida. Olha, e ele segue aqui, São Luís segue dizendo, sei muito bem que há casos que se podem considerar, com razão, como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, existem inumeráveis exemplos em que, no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. É verdade, a gente já soube disso várias vezes. Pois bem, esses momentos de auxílio divino que lhe são concedidos podem ser para ele da maior importância, visto que ignorais as reflexões que seu espírito pode fazer durante as convulsões da agonia. E quantos tormentos um minuto de arrependimento pode lhe poupar? Marta, olha, que interessante. Sabe o que acontece? Se você olhar pela óptica só materialista ou de outras correntes religiosas, a morte
É um momento que acontece com todo mundo. Aquele momento cessa a vida. Mas vem sofrendo durante anos. Aí tem aquele momento, foi um alívio, faleceu, acabaram seus problemas. É um ledo engano. Porque para nós que conhecemos a vida espiritual completa, tanto de encarnado quanto desencarnado, sabemos que a morte não é aquele momento específico. A morte é um processo. A morte pode começar no primeiro espirro que a pessoa deu. Sim. E é ser levada para o hospital, para a cama, para coma. Aquilo tudo é um processo mórbido. E depois que acontece realmente, dão os apelos da área, terminou a vida, continua o processo, que a gente não sabe como esse espírito vai ser recebido na espiritualidade, como ele vai receber a nova situação, como ele vai entender as coisas pelas quais vai passar. Então não termina simplesmente ali. Sim. A morte não é aquele instante, morreu, bota aí hora da morte, 11 horas e 2 minutos. Isso vale para a medicina, botando no atestado de óbito. Mas para nós que somos espíritas, nós sabemos que não é isso. Isso começa antes, vem por um processo, a esse momento específico, e se prolonga depois de desencarnado, sei lá por quanto tempo. A gente, como espírita, sabe que a morte física não determina o fim do sofrimento. Exatamente. E tem mais, como ele falou aí, de repente, no último minutinho que está ali a pessoa vivendo, ela tem o minuto de lucidez que pode ser primordial para a continuidade dela na vida espiritual, pelo entendimento, pelo recebimento dela. Uma série de situações que a gente não tem a menor noção de quais são. Uma conjuntura. Que ela vai passar, e que aquele momentinho de lucidez pode ter sido primordial, pode ser da pedra de toque para mudar tudo em favor dela. Isso. Então a gente não tem noção Claro. para se arvorar em juiz resolutor de problema de todo mundo. Exato. Porque está sofrendo, acaba com o sofrimento. Não é assim, não. Você pode agravar o sofrimento da vida espiritual da pessoa, Marta. É verdade. Entendeu? Então é uma coisa Ao passo que se for naturalmente... pelo menos você está com a consciência tranquila. E você tentou de que eu fiz tudo. Claro. Se ela passou por isso, tinha que passar, mas eu não contribuí para isso. Eu não fui o escandaloso. Isso. Entendeu? Que causou escândalo para ela. Ela tinha que passar por aquela situação. Claro. Passou, mas não fui eu, fiz tudo para evitar. Se ela não deu para salvá-la, mas não foi minha responsabilidade. Lógico. E mais uma vez eu digo, a doutrina espírita é que nos dá esse entendimento consolador. Que numa hora dessas, Marta, para quem nós vamos apelar? Para o médico? Coitado. Ele tem outros problemas lá para resolver. Ele não tem condições de determinar, não, faz isso. O médico vai tentar salvar a vida de... Ou vai dizer, olha, não tem jeito, hein? Tá dando traço aí, vamos doar os órgãos. Ele vai ser frio, ele então é profissional. E cabe a gente. E aí que eu digo, a doutrina é que vai nos ajudar, nos amparar nessa hora. Se a gente não tiver a doutrina para segurar, como se diz, segurar a nossa onda... A gente pode complicar não só a vida daquele, como a nossa. Criar uma complicação para nós, que nós não tínhamos em tese, né? Não tínhamos, mas nós estamos criando algo para depois a gente se acertar e não sabe por que está passando por aquilo no futuro, mano. Exatamente. Por isso que é uma situação delicada e vale a pena esses alertas de São Luís. Não tem dúvida. E ele finaliza assim, o materialista que só conhece o corpo e não leva em conta a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o quanto vale o último pensamento. Amenizai os últimos sofrimentos o quanto puderdes, mas livrai-vos de abreviar a vida, nem que seja por 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Exatamente. É isso. São Luís, Paris, 1860. Marta, quanto mais a gente estuda, fica mais complexo, né? Mais responsabilidade nós assumimos, né, Marta? É verdade. Mas o esclarecimento é sempre bom, né?
Para alguns que entendem isso, né? Para uns é uma responsabilidade muito grande. Não resta dúvida. A pessoa que se esclarece está assumindo uma responsabilidade em função desse esclarecimento que às vezes não está preparada para... Por isso que tem gente que desiste no meio do caminho. É verdade. Mas, de qualquer maneira, são formas de crescimento, né? É isso. Acho que por hoje a gente encerra, né, Você já Antônio? terminou? Não sei, não estou acompanhando o tempo. Já tá aí. 24h43. Então tá, já terminamos, já falamos desse assunto triste muito, vamos encerrar por aqui e desejo a todos vocês muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. Eu tinha uma coisa... E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.